Uma boa tarde, né? Hoje estamos aqui de novo para esse nosso curso de Mariologia, ou melhor, sobre os dogmas marianos, né? Fica a dica aí, Padre Marco, quem sabe um dia fazermos um curso sobre Mariologia, não é? Antes de iniciarmos então o tema de hoje, a Imaculada Conceição de Maria, vamos fazer uma oração, né? A Rainha do Céu. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecesse trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, uma boa tarde, estamos aqui então para dar sequência a essa série de aulas sobre os dogmas marianos. Estamos aqui em um novo cenário, como podeis perceber, cercados pelas colinas, né? Estamos aqui em Itatiba, Princesa das Colinas, nada melhor que estar entre elas para esse nosso diálogo. Hoje vamos falar então sobre a Imaculada Conceição. Já falamos sobre a maternidade divina, a virgindade perpétua de Maria, e dando sequência ao nosso tema, hoje cabe pensar um pouco, meditar, né, e tentar esclarecer de alguma forma a Imaculada Conceição de Maria. Como eu faço de costume, sempre introduzo algum relacionamento, alguma coisa teológica, né, para que possa ficar um pouco mais clara a nossa percepção do dogma. O dogma da Imaculada Conceição, resumidamente, significa que Maria foi, na sua geração, quando foi gerada, né, no ventre de Santa Ana, ela não teve a mácula do pecado, então ela é imaculada. Mas vamos pensar um pouco nessa realidade teológica que é o pecado. Então, por culpa de Adão e Eva, do pecado de Adão e Eva, nós sofremos as consequências. Isso se chama pecado original, ou seja, está na origem, né? Nós, quando somos concebidos dentro desse mundo, e esse mundo tem um verbo teológico que a gente usa, chamado empecatado. O nosso mundo, então, ele é, digamos assim, corrompido pelo pecado, o pecado dos nossos primeiros pais. Esse mundo empecatado faz com que nós, ao sermos gerados no ventre de nossas mães, nós soframos esse pecado original, que é o pecado onde se desenvolve em nós a concupiscência. Não é a concupiscência, é um desejo desenfreado, são paixões desenfreadas, que nós vamos alimentando dentro de nós, né, através desse pecado, e isso vai crescendo com o tempo. Então, o que vem para nós cristãos, católicos, o que vem a limpar esse pecado através da graça é o sacramento do batismo, né? Pela morte e ressurreição, a redenção de Cristo, ele instituiu depois na igreja os sacramentos. O sacramento do batismo é aquele que vem nos limpar, né, pelos méritos de Cristo. Então, por isso que nós batizamos também as crianças já pequenas, não é? A gente pega nossos filhos pequenos, batizamos para que ele já seja limpo dessa mancha, desse pecado, para que assim possa já ir crescendo dentro de nós a graça do Espírito, né? As graças que vão nos tornando mais santificados. Então nós estamos num processo desde o nosso batismo de busca da santificação. O pecado, então, o que aconteceu quando Adão e Eva pecou? Quando os nossos primeiros pais pecaram, é como se fosse um espelho, como se fosse um vidro. Imaginem que um vidro quebrado, né, forma-se um monte de cacos, né? Nós nos rompemos. A imagem que nós temos de Deus dentro de nós foi rompida. O pecado é aquilo que rompe, o pecado é aquilo que destrói, e o pecado é aquilo que nos escraviza. Então, pelo primeiro pecado, os nossos pais foram aprisionados. Então, nós somos, pelo pecado, prisioneiros de Satanás. Ele é o nosso, digamos, líder através do pecado. E muitas vezes a gente ainda concebe isso como uma questão de liberdade, não é? Eu sou livre, logo eu peco porque eu tenho a liberdade. E de fato é o contrário. O pecado, o que nos faz é sermos escravos. Quanto mais pecamos, mais escravos somos de nossas paixões desenfreadas.
Qual é o processo de santidade? O processo de santidade, né, é o processo de conformidade com a pessoa de Jesus Cristo. O que é o santo? O santo é aquele que durante a vida, através da graça de Deus, dos sacramentos, busca em sua vida pessoal assemelhar-se de maneira mais fiel, mais próxima à figura de Cristo. A figura de Cristo ao próprio Cristo. Nós, como nós falamos sobre a revelação, Deus se revela na criação, né? Deus se revela depois na Sagrada Escritura e a máxima revelação está em Cristo. A conformidade então nossa não é apenas com alguma série de regras, como pode ser outras religiões ou outras denominações filosóficas. Você se enquadra dentro de um esquema de regras, de normas, e ali você está dentro do que de um caminho de perfeição, talvez dentro daquela religião ou seita, ou, né? Nós não, o cristão tem umas normativas que ele deve seguir, né? Tem os mandamentos, mas aqueles mandamentos, as normativas, tudo que é em consideração a uma conduta de vida está em segundo plano. O primeiro plano é assemelhar-se e associar-se a Cristo. Cristo é a base. Então a nossa base cristã não é uma série de normas, né, que possa vir a dar uma sequência ou uma logicidade no nosso atuar. O que nos torna cristãos é a unidade, a conformação, o assemelhar-se a Jesus Cristo, não é? Sermos filhos no Filho. E como eu falei muito naquela primeira semana, falei muito sobre Maria como meio. Maria é um meio propício. Vários santos da igreja assim o declaram. São Luís, São Bernardo, Santo Agostinho. É um meio propício que nós temos seguro, né, de chegar a essa conformação com Cristo. Então o pecado, quando nascemos dentro desse mundo empecatado, onde já nascemos com as nossas paixões desalinhadas. A paixão em si, ela não é má. A paixão em si é uma força que nos faz caminhar, é uma força que nos impulsiona, né? Qualquer pessoa que já passou por um processo de apaixonamento, seja por uma pessoa, ou por uma causa, ou por um trabalho, a pessoa se doa, a pessoa, né, se conforma, ela se entrega àquele propósito de maneira apaixonada. Então a paixão em si, ela é bem direcionada, ela é boa, ela nos leva a querermos fazer algo de maneira bem feita e de maneira com muita força, né, energia. O problema é quando essa paixão ela está desenfreada ou ela está mal direcionada. Quando ela está mal direcionada, ela é fruto de um pecado, não é? O pecado do ter, o pecado do prazer, onde se busca coisas de maneira não equilibrada. E essa busca, que parece uma busca dentro de uma liberdade, ela é falsa. O que ocasiona? Ocasiona o aprisionamento do ser humano. Porque quando você busca algo de maneira que impede você de ser livre, essa busca te faz mais escravo. Por exemplo, não sei, podemos ver o comer. Comer, na sua justa medida, é algo são, é algo bom, é algo que nos causa prazer, não é? Mas se a gente busca a comida pela comida somente e de maneira exagerada, de maneira desenfreada, aquilo que era um bem, que era um prazer equilibrado, se torna uma escravidão, nos escraviza. Se a gente for ao cerne disso tudo, estará lá as nossas paixões desenfreadas, onde nós, de maneira desequilibrada, buscamos satisfazer o nosso corpo e às vezes o nosso ego, de maneira que nos tornamos escravos daquilo, né? Hoje em dia a gente vê que há muitos ególatras. O que é um ególatra? É uma pessoa que de maneira desenfreada busca satisfação pessoal sempre, seja ela física, psicológica, emocional, não é? E isso se torna, isso é consequência direta do pecado. O pecado lá dos nossos primeiros pais, que respingam em nós, né, o pecado original da concupiscência, dessa paixão desenfreada,
faz com que nós sejamos pessoas divididas, né? E nós buscamos tentar ocupar essa mescla, fazer com que volte a ser equilibrado, só que muitas vezes de maneira errada. Um bom psicólogo que trabalhou isso chamava-se Viktor Frankl. Viktor Frankl fala: nós temos dentro de nós um desejo do sentido da vida e nós temos um vazio existencial que precisa ser preenchido. O que acontece muitas vezes quando nós somos desequilibrados? A gente tenta preencher esse vazio, né, apenas aqui em cima, onde está o que a gente pode denominar o ego, que tenta fazer com que esse ego seja alimentado, e a gente tenta alimentá-lo muitas vezes com coisas. Então o marketing, né, direcionado nesse sentido, que é uma tentativa de venda de coisas, né, de criar necessidades muitas vezes falsas para termos coisas. O objetivo muitas vezes é salientar, encher esse vazio existencial. Então compre coisas e você necessariamente vai ser feliz. E é uma experiência comum que quando você compra uma determinada coisa, seja o que for, um celular, um carro, um videogame, seja o que for, naquele primeiro momento parece que te satisfez, né? Ah, agora estou feliz porque tenho essa determinada coisa. Passa-se um tempo, 1, 2 meses, você já vê que aquela coisa em si não te alimentou, né? Não fechou, não tapou o seu vazio existencial. Por quê? Porque não é função da coisa sanar essa nossa sede. Um outro problema muito grave é quando a gente tenta sanar esse nosso vazio existencial, preenchê-lo com pessoas, não é? Aí hoje você vê, às vezes, relacionamentos que o homem busca na mulher ou vice-versa, um prazer para tentar sanar esse vazio existencial, tentar preencher esse vazio. Não é papel da pessoa. Só que os relacionamentos ficam aqui na superfície, na parte ególatra. Você vai tentando, né, preencher com coisas, com pessoas, aí você fica com uma pessoa, fica com outra pessoa, e assim você vai tentando e vê que não vai conseguir nunca, não é nem papel daquela pessoa. Já tive experiências, né, durante minha vida de ver casais que acabam separando-se. Por quê? Porque o homem busca na mulher um preenchimento do seu vazio existencial e a mulher busca também esse preenchimento dentro do seu marido, no homem, e não é papel nem de um nem de outro, e esse vazio nunca vai ser preenchido. O que cabe a nós cristãos tentar entender, que esse vazio também, fruto também do pecado, é uma falta de Deus. Somente Deus pode preencher esse vazio, é sair daqui da parte ególatra, né, do ego, e descer para o centro do ser humano. E lá no centro do ser humano, só quem pode preenchê-lo é Deus. Não há nenhum outro ser que pode preencher. Experiências temos várias, né? Como já falei da história de São Paulo, quando diz que perseguia os cristãos, aparece Jesus a ele no caminho de Damasco e fala: Saulo caiu, né? Caiu em quê? Caiu em si. E caiu em si no sentido de ver que aquele que ele perseguia, Cristo, é o único que podia salientar esse vazio dele. Até que fez esse encontro, né? Um dia, se pudermos trabalhar um pouco o processo de santidade, veremos como esse processo pode dar-se, o que é esse processo de conversão na pessoa, para ver o que é o ser converso, quando ele se converte, e aquela conversão que muda o coração dele, sai daqui e vem para cá, muda depois toda a estrutura dele e da sociedade de onde ele vive, ok? Então o pecado no primeiro momento é isso que nos impede, é isso que nós tentamos amarrar, tentamos com coisas e pessoas, e somente Deus pode. Então o sacramento do batismo, que é necessário à nossa salvação, né, através da Santa Igreja, ele é um meio propício de fazer com que nós consigamos ter essa primeira unidade dentro de nós, porque somos seres divididos. Maria, então, desde a sua concepção, ela é imaculada. O que significa? Que Maria foi preservada da mancha do pecado. Ela não teve essa concupiscência, ela não teve esse quebrantamento dentro dela.
né? E por que que ela foi preservada? Ela foi preservada dessa mancha do pecado pelo processo de redenção da morte, cruz e ressurreição de seu Filho. Pela cruz que Cristo nos redimiu, Cristo é o único redentor da humanidade. Maria foi, então, desde sempre, desde a sua concepção, já redimida. Teve um processo, então, de adiantamento, digamos assim, da graça de Deus. Para entendermos um pouco isso, temos que pensar na questão temporal. Nós, seres humanos, crescemos ou surgimos, a vida surgiu dentro do tempo e espaço. Mas Deus é atemporal. Então Deus é como se enxergasse todo o tempo, início e fim dos tempos, de uma maneira presente. Ele enxerga tudo aqui e agora. Então Deus, na sua graça infinita, quis valer-se de Maria, como nós já vimos na maternidade de Maria, quis valer-se de Maria como meio de entrada do seu Filho da redenção no mundo, e já desde então, pelos méritos de Cristo, Maria então foi preservada dessa mancha. Então Maria, ela é a chamada Imaculada Conceição, desde o primeiro momento em que Maria foi concebida no ventre de sua mãe, Santa Ana, Maria foi preservada. Como eu comentei também na semana passada, é mais ou menos pensar assim: você vai beber alguma coisa, né? Você produz vinho, aqui na região nossa é muito produtora, há muitos produtores de vinho. Você vai pôr num tonel manchado, num tonel onde vai estragar o vinho? Logicamente que não. Como Deus ia pôr o seu Filho, ia se encarnar dentro de uma pessoa impecatada, onde havia uma mancha? Deus não pode aceitar nada que tenha uma mancha do pecado. O pecado é adverso a Deus, não é? Só que isso claramente é aos humildes preparado. E quem mais humilde, quem mais santa, quem mais pequena se fez diante de Deus que Maria? Então Maria foi escolhida para ser a mãe de Deus e ela foi preservada dessa mancha. Essa é a Imaculada Conceição. Essa ideia da Imaculada Conceição, a igreja, como eu falei antes, ela é baseada na Sagrada Escritura, mas ela também tem a tradição, onde toda a verdade no depósito da fé é preservada e é transmitida através dos tempos pelo magistério, não é? Então a tradição já desde sempre tem essa verdade como clara, né? Maria como a Imaculada Conceição. Foi definido o dogma mariano, esse dogma, de maneira expressa pelo Papa Pio IX, em 1854, né? Pela bula Ineffabilis Deus. Mas esse pensamento da igreja sobre a Imaculada Conceição já vem desde, como eu falei, desde os apóstolos, né? Santo Agostinho já defendia essa causa da Imaculada Conceição, onde Jesus, para nascer fora desse pecado, porque claro, se Maria foi preservada do pecado, Jesus nem se diga, não é? Poderíamos discutir também a questão do batismo de Jesus, porque foi batizado se não tinha de fato pecado, né? E todas essas, porque Jesus foi apresentado ao templo para purificação, mas isso é uma outra aula. Podemos passar um pouco para entender como esse fato de Maria como Imaculada Conceição se deu também na história, através de relatos, por exemplo, de Bernadette, Santa Bernadette. Todos nós, né, já ouvimos falar, seja como nós católicos, né, do milagre da aparição de Lourdes, de Nossa Senhora. E ela apareceu a quem? Ela apareceu a uma jovem muito pequena, né, Bernadette Soubirous, lá na França. E Bernadette era também muito pequena, não só no sentido de jovem, né, muito nova em idade, mas Bernadette também era uma pessoa muito pequena em relação a conhecimentos, uma pessoa muito humilde, uma jovem que vivia doente, não é? Não frequentava muito, não tinha condições,
participou uma vez em catequeses, onde a sua catequista, uma senhora que cuidava dela numa casa de família, falava: "Ih, essa menina não tem condições de nada, muito ignorante, não vai ser nada na vida." E vejamos como Deus então se escolhe, né, dos menores. Para confundir os fortes, Deus faz opção pelos menores do mundo. E Maria escolhe Bernadette, essa jovem que não tinha muito conhecimento de nada, e Maria se apresenta a ela, e numa das aparições, né, foram algumas, Maria diz: "Vá até o sacerdote e diga a ele que eu pedi para que seja aqui construído um templo, né, um santuário em minha honra." E Bernadette foi, obedecendo à Virgem, né, foi lá. Ela foi ridicularizada tanto pela família, pelos amigos, né? Ninguém creu em Bernadette, uma pessoa ignorante, uma pessoa sem nenhum estudo, mas uma pessoa de total vida de oração, uma pessoa que tinha uma vida plena dentro de sua casa, de oração com seus pais, uma vida de oração do rosário, né? E dele valeu-se Maria. O padre, né? A igreja sempre é muito prudente em relação a isso, né? E tem que ser assim. Uma aparição mariana, a igreja coloca mil, né, dúvidas, porque a igreja tem esse dever de preservar preservar o depósito da fé. Então nem tudo que se diz é aceito de maneira, né? Falou tal pessoa, então já a igreja, muito prudentemente, vai com cautela, né? Muita cautela. Vamos ver de fato não é. O padre então nesse interim diz a Bernadette: "Vá até essa senhora que te aparece e pergunte a ela como ela se chama", não é? Porque quem é essa senhora? Pode ser uma ilusão da cabeça dessa menina, né? Então Bernadette, que mal falava francês, era uma vila da França, era um povoado lá da França. Quem já teve a oportunidade de viajar pela Europa, vê que lá há povoados, né, pueblos, que são minúsculos, uma coisa que nós aqui dentro do nosso Brasil é talvez impensável. Uma cidade pequena para nós tem no mínimo 10, 20 mil habitantes, nós falamos que é uma cidadezinha. Onde morei na Espanha, morei em um pueblo chamado Lavit, né, e Lavit, se tivesse 40 habitantes, eram muitos. Você olha lá no censo e diz lá 100 habitantes, eu nunca os vi, falar a verdade. Então são pequenos povoados. Bernadette nasceu num povoado desse, viveu num povoado desse, de uma família muito pobre, humilde, não tive condições de estudar. E ela foi até Maria por pedido do pároco e perguntou a Maria, né? O pároco perguntou como a senhora se chama, porque ele não está crendo que eu de fato a veja. E Maria disse: "Vá e diga que eu sou a Imaculada Conceição", não é? E Bernadette, e ela falou em francês: "Je ne suis l'Immaculée Conception", mais ou menos meu francês aportuguesado, não é? E Bernadette foi falando no caminho: "Je suis le Conceição Immaculée, je suis", até que chegou o pároco e falou: "E aí, menina, quem é essa mulher que te aparece, que você está aí? Quem é ela?" E ela falou: ela pediu para dizer que ela é a Imaculada Conceição. E o padre se espantou, falou: "O quê? Você sabe o que é isso?" E a menina mal falava francês, ela falou: "Não tenho nem ideia, não sei quem é essa senhora, mas ela me disse isso, eu sou a Imaculada Conceição." E nisso foi então que o padre creu, né, que de fato era Nossa Senhora que aparecia. Aí se contata bispos, aí se tem todo, não é? E o Papa Pio IX, quando estipula o dogma da Imaculada Conceição em 1854, Bernadette tem a aparição em 1858, 4 anos depois. Não teria como ela, Bernadette, saber, né, desse termo teológico da Imaculada Conceição, nem por ouvir falar, e muito menos a explicação teológica, né? Quem quiser se aprofundar na vida de Bernadette, de Santa Bernadette, há um livro muito bom chamado Sentido de Lourdes,
de um autor chamado René Laurentin, né? Ele é um dos biógrafos mais considerados, já falecido na glória do Pai, sobre os aparecimentos, sobre o sentido de tudo isso de Lourdes. Lourdes vem confirmar-nos, né, quem tem fé, do dogma da Imaculada. Mas como eu falei na outra vez, tudo isso que conlleva um pouco de fé, conlleva um desprender-se da ciência, no sentido da onipotência que nós temos, dessa paixão desenfreada, que nos leva a crer só naquilo que nós podemos ver e questionar todo o resto, não no sentido bonito de aumentar a nossa fé, de purificá-la, senão no sentido de questionar e dar vazões aos nossos erros. Essa fé só pode amadurecer através da humildade. Santo Agostinho, numa passagem que depois deixarei aqui, Santo Agostinho, um livro chamado Confissões, ele buscando a verdade, né, viu, falando com seus amigos, Alípio, Possídio, dizia: onde está a nossa verdade? Onde está nós com essa soberba, crendo-nos sabedores de tudo, não encontramos a verdade? Enquanto os humildes e os pequenos lhes é apresentada a verdade de maneira tão clara, de maneira tão bonita, através, né, da sua fé. Onde Agostinho cai em si e busca então essa verdade dentro de si e encontra Deus. Mas isso, como eu falei, pode ser uma outra fala do processo de santificação que nós também temos que passar. Então, meus queridos irmãos, para que nós possamos entender esse mistério, cabe-nos a fé. E para que nós possamos ainda mais entregar-nos como meio a Maria, para encontrarmos ao seu Filho, caberia-nos então 3 aspectos baseados também em Santa Bernadette, né? Um dos meios é a pobreza. Pobreza no sentido não apenas de sentido material, pobreza no sentido de que sou pobre, sou pequeno e estou a serviço de Deus para aquilo que Ele precisar. Sou dependente de Deus. Quem somos nós diante de Deus? Se hoje vos falo, não é por mérito meu, nem mérito daquilo que estudei, que me preparei, mas é mérito de Deus que me usa. Um antigo confrade meu, Frei Cristiano Zeferino de Faria, quando se ordenou, né, uma de suas primeiras homilias, que bem me lembro, ele falava: Deus me usa como se fosse um cano, não é? Onde a graça dele passa por mim, mas eu não sou nada mais do que um cano e muitas vezes enferrujado, mas que Deus quis usar-me para que essa água da graça pudesse chegar até os demais. Então nós devemos, nesse primeiro momento, ou em toda a nossa vida, ser esses pobres de Deus. Deus escolhe o pobre, Deus escolheu, Deus quis valer-se daquele pequeno. Por quê? Porque o pequeno é aquele que se dá, o pequeno é aquele que se entrega, o pobre é aquele que não tem onde agarrar-se e depende inteiramente de Deus. Sejamos, pois, esses pobres de Deus. Esse pobre bem entendido no sentido de entrega, de doação, de rebaixamento, de humildade. E não há como chegar a esse processo sem a oração. A oração é essencial. Sem esse processo de oração, né, não consigo penetrar nesses mistérios de Deus de maneira salutar, de maneira a me transformar. Oração é o encontro com uma pessoa, o encontro com a pessoa de Jesus. Orar não é simplesmente recitar palavras, recitar um monte de ladainhas, né? É isso também, mas tudo isso tem um caminho, tem um direcionamento, que é o encontro com Jesus, é o encontro com uma pessoa. A oração é aquilo que me põe em marcha para esse encontro. E a penitência, né, muitas vezes visto hoje como algo a ser descartado, faz parte desse meu processo de humilhação diante do Pai que me acolhe, né, como filho pródigo. Esse processo de penitência
Hoje ele é descartado porque nós vivemos no mundo, como eu disse, envolto do pecado, onde o que vale é preencher as minhas satisfações, porque aí creio eu, de maneira errada, que vou alcançar uma felicidade. E isso não se dá, né? Isso pode ser experiência própria de nós todos. Faça a experiência, nós já fizemos, não é? Compra-se um objeto, aquele objeto não te satisfará por muito tempo, porque não é função do objeto. Os objetos em si são nem bons nem maus, não é? Depende do uso que a gente faz deles, mas eles têm uma finalidade própria para aquela função que foi criada, e nada mais, não é? Seja um carro, seja um computador, um celular, seja o que for, pode nos trazer um pouco mais de comodidade, mas nada mais além disso, não preenche o nosso vazio. Então, meus queridos irmãos, como dizia Agostinho, né? Se você quer ser santo, se você quer buscar essa santidade, só há 3 caminhos. E dizia ele: humildade, humildade, humildade. Que possamos, a exemplo dessa mãe querida, dessa mãe que nos ama, dessa mãe que está conosco sempre, apoiar-nos nela para também buscarmos de maneira mais eficiente, de maneira melhor, a Cristo. Como dizia São Luís, né? Maria é a porta que Deus quis valer-se para vir a este mundo. O único que pode nos levar ao encontro definitivo com Deus, de fato, é Cristo. Mas há uma porta para essa escada, e a porta para adentrar a essa escada, Deus quis valer-se de Maria para fazer-se presente nesse mundo, para nos salvar através da redenção de sua morte e ressurreição. Quer também que Maria seja a porta para que nós possamos chegar até Ele. Entreguemo-nos, pois, a esse imaculado coração, que ela possa, né, com seus méritos, essa nossa advogada de maneira sapiencíssima, levar as nossas dores, levar os nossos pedidos, levar principalmente a nossa vida nesse processo de santificação ao seu Filho Jesus. Peçamos então que Maria, né, através da sua graça, nos leve a Jesus de maneira mais propícia. Vamos então terminar esse nosso encontro de hoje, rezando uma Ave Maria, pedindo para que ela possa nos abençoar sempre, para que ela possa estar conosco em todos esses períodos, né, de pandemia, esse período de isolamento, onde estamos mais em contato conosco mesmo, pedir para que ela nos cubra toda a nossa família, para que a nossa paróquia e o nosso mundo, né, seja levado a esse encontro com Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E, meus queridos irmãos, na semana que vem, vamos dar por finalizado esse nosso curso, não é? Com o dogma da Assunção de Maria. Maria, que foi preservada do pecado original. Vamos tentar entender como ela é representatividade, ou ela é modelo perfeito daquilo que nós cristãos devemos ser. Amém? Então um abraço a todos, fiquem em paz e Deus nos abençoe a todos.